voltando na nossa pia, que eu falei que estaria aqui. Aqui estão as ervas, então eu separei aqui alecrim e separei hortelã, tá? Não tem importância se ela tá meio assim queimadinha, não tem importância, a gente faz igual, tá? Tira essas aqui mais queimadinhas, tu pode tirar, tá? Mas no geral, você pode estar usando, tá? Então, só dar uma limpadinha e tirar essas ervinhas que estão mais queimadinhas. Até no colher, elas vêm junto, tá? E aqui está o nosso prato. Esse aqui eu sempre uso para fazer a maceração. Daqui vai para a bacia plástica. Também eu tenho uma bacia plástica grande. Futuramente quero estar adquirindo a bacia aloçada para estar fazendo os escaldapés. Então eu vou colocar essas ervas aqui, ok? Tá aqui as ervas. Ó, esse aqui é a aloçada que eu falo para vocês, ó. Esse aqui é o pratinho aloçado. Que a bacia também é assim, aloçadinha, né? Quase não se encontra mais. Mas tem essas assim aloçadas. Esses são os próprios para fazer os escaldapés, as macerações. Mas quando a gente não tem, a gente faz com plástico mesmo e não tem problema algum. Tu sabe que vai ter a toxina do plástico ali, mas também não é tão grande assim que vai a ponto de prejudicar o seu escaldapés ou o seu banho, tá bom? Então vamos aqui, vou tirando as coisinhas ainda. Eu já botei água quente aqui, eu tenho água fria já separada aqui, então eu vou colocar água fria. E importante, pessoal, neste momento aqui, vocês reservem para vocês, sabe? Sem interferência, pode colocar o mantra de fundo, eu não coloquei para não atrapalhar o áudio, é uma mantrinha de fundo para macerar. Eu esquentei uma água aqui na jarra elétrica mesmo. Vou colocar um pouquinho para ficar morna, já botei água fria. Ó, tá morninha a água. Mas esse momento aqui é só de vocês, sabe? É hora que você vai fazer a oração. Macerar é isso daqui, ó. Eu vou macerar as ervas. Eu vou, sabe, esfregar elas nas mãos, uma na outra. E vou ficar fazendo esse brinquedo aqui, né? Porque é gostoso estar brincando com água, com ervas. E vou ficar fazendo essa maceração aqui. Vou ficar fazendo minhas orações. A intenção desse banho, a intenção desses escaldapés. Então aqui eu posso rezar um Pai Nosso se eu quiser. Tudo vai muito do seu coração. Tá? E eu fico aqui macerando e conversando com as ervas e dizendo que eu quero que elas me tragam equilíbrio, que ela equilibre os meus chakras, que ela equilibre minhas emoções. Quero que essas ervas entrem em contato com a minha aura, com a minha energia e que elas possam estar me ajudando a passar pela situação difícil que eu estou passando, que elas me tragam conforto, me tragam alívio das dores que eu estou sentindo nos pés ou nas pernas, né? Que esse banho me traga conforto para me dormir melhor. Quer dizer, tudo que você vai utilizar de ervas, você vai ficar conversando com elas aqui e dando intenção para o que você está fazendo. É muito importante, gente, dar intenção àquilo que você está fazendo. Sempre tem que ter intenção. Nada na vida é sem intenção. Então a gente fica macerando aqui. Enquanto eu macero aqui para vocês verem o resultado, eu vou contar um pouquinho da história que os grandes curandeiros, né, as bruxas do passado, as curandeiras, né, tem poucos curandeiros hoje, quase não se fala mais em curandeiros, e os mestres, né, que estavam na floresta, os magos, eles faziam isso aqui. Eles maceravam as ervas. E eles sabiam o que cada erva, o que servia cada erva, né? Então, na época das bruxas, que queimaram as bruxas, nada mais é porque as mulheres da floresta sabiam lidar com as ervas, sabiam curar as pessoas, sabiam curar as doenças. E todos sabiam que era de fundo emocional, que muitas das nossas doenças são de fundo emocional. Se você tem uma alergia na pele, é de fundo emocional. Se você tem uma dor de cabeça, aquela que é sempre pontual, tu sempre tem ela, é de fundo emocional, sabe? Se você tem muita dor nas pernas, nos pés, pode ser físico também, mas provavelmente é emocional. Alguma coisa que você está passando que o teu corpo está dizendo para ti. O teu corpo sempre diz aonde está doendo e por que está doendo. Então tem um significado o corpo, né? Então as dores de estômago são suas emoções que você não consegue digerir, você não digere as emoções, você não consegue aceitar situações da sua vida. E aí você fica com dor de estômago.
Quando você não quer ouvir, né, aquilo que está ali e você fecha os ouvidos, você tem dor de ouvido. Quando você não consegue falar aquilo que está na sua mente, os seus pensamentos, as suas vontades, é a sua garganta que tem, você tem dor de garganta, você tem infecções de garganta. Então o corpo ele vai falando contigo. E quando a gente começa a estudar as ervas, começa a estudar os chakras, a gente então vai aprendendo que o corpo fala com a gente. Né? E os médicos já sabem disso, os médicos sempre souberam. Eu achei um livro de 1600 que falava que os médicos sabiam disso aqui. Mas aí foram estudando, e aí foram assim, não, esse pessoal deve ficar cativo. E aí eles foram tirando. Por que eu vou dizer para ele que ele pode plantar lá um pé de alguma erva, de um alecrim, de várias plantas, que se ele tomar o chá, ou ele fazer um emplasto, ele fazer um banho, vai melhorar. Que ele cuidar das emoções dele, vai melhorar. Então eles fizeram cada vez mais que a gente ficasse dependente de médicos, hospitais e remédios. Mas os remédios, por si só, eles já têm a química da planta. Tanto é que existem vários cientistas na Amazônia estudando as plantas para tirar a substância das plantas para nossas doenças. Porque eles já sabem que existe isso. Só que a gente esqueceu, a gente não quer mais ouvir os mais velhos, e a gente esqueceu dessa técnica milenar dos banhos, dos emplastos, né, dos chás, que melhoram muito a nossa condição física. Então aqui, neste momento que você está aqui macerando, você está conversando, você está dando intenção para essa energia que está aqui. Então faça seu banho, faça seu escalda-pés, mas converse com suas ervas e fique assim macerando e conversando, orando, botando um mantra, uma música que eleve os seus pensamentos, que eleve o seu estado para um estado de gratidão, né? Estado de que você sinta grato por essas ervas, que você sinta grato por este banho, que você sinta grato pela vida. E assim você vai viver de forma bem melhor, quando vocês não têm mais doenças. Não vou dizer que você não vai adoecer nunca, vou dizer que vai melhorar bastante, vai diminuir bastante os ciclos das doenças na sua vida, ok? Voltando aqui, porque eu esqueci de falar, porque eu fiquei empolgada falando, enfim. Depois que você macerar isso aqui, pode tapar com um paninho limpo e deixar por um tempo essa erva aqui dentro, tá? Uns 15 minutinhos, ela, né, tirando esse suminho que foi ali macerada, a erva amassou a erva, saiu, você pode deixar um tempinho. E você pode fazer isso aqui, ó, que eu vou fazer. Você vai coar as suas ervas, o banho, né, ou o chá, o banho ou escalda-pés, desculpa. Ó, sobrou o sumo, isso aqui eu posso descartar tranquilamente. Eu gosto de descartar na grama, eu tenho grama aqui, né, eu tenho mato, então eu vou lá descartar no mato. Isso aqui é insumo para outras plantas lá, né, é adubo. Ou você pode botar no lixo mesmo comum. E aqui eu já tenho o meu banho. Olha como é que ficou forte eu macerar as ervas? Se eu não macerasse, não ia ficar nisso aqui. Isso aqui, gente, dá uns 2 banhos. Eu posso botar numa garrafa e só colocando água quente, adicionando água quente. Isso aqui você pode dar 2 escaldapés ou 2 banhos. Se eu quiser, eu gosto de fazer 3 banhos seguidos, aqui pode tranquilo 3 banhos. Eu só preciso separar em garrafinhas, botar na geladeira, porque estraga, isso é erva, isso é natural, então ele azeda, então coloca na geladeira, ok? E pode tomar os seus 3 banhos, tá bom? Eu gosto de fazer todos os dias, tá? Uma opção minha, mas nada te impede de você guardar assim na geladeira e tomar os teus 3 banhos 3 dias seguidos, tá bom? Eu gosto de fazer na hora, macerar minhas ervas e tomar meu banho. Isso aqui tá forte, eu dividiria em 2 banhos, tá bom? Ou 3 banhos, ok? Até a próxima!